Você já teve algum avistamento assim impactante? E já emendando nessa pergunta, Felipe, o que te trouxe assim para que você falasse desse assunto, falasse de ufologia com seus amigos? Então, eu acho importante falar desse tema por um outro ângulo, né? Porque assim, quando eu era criança, eu me interessava muito sobre essa temática, né? Lia bastante coisa já, e ao longo dos anos eu fui, vamos dizer, passando a ter um outro entendimento a esse respeito, né? Porque, como você disse, eu acho que o primeiro passo é quando a pessoa é cética de que existe algo além do materialismo, né? Depois do iluminismo, aquilo que todas as culturas ao longo da história sempre acreditaram que existia, né, uma realidade além da nossa, né, da nossa matéria, que é o que chamam de metafísica. Isso sempre foi, vamos dizer, em diferentes culturas do mundo inteiro, sempre foi normal, né? Sempre foi aceito. Não é? Aí, depois do iluminismo, que foi instituído por um grupo, né, que quando você vai estudar quem fundou a Royal Society lá na Inglaterra, que eram todos maçons, eram todos Rosacruzes, basicamente eles guardaram, eles falaram assim, não, vamos deixar a população, vamos instituir um ceticismo, né, deixar todo mundo ali, esse ceticismo que vai levar a um ateísmo, que no fim acaba levando ao niilismo, né, e a gente guarda pra gente essas informações, são as tais das escolas de mistério, né. Você vai estudar Pitágoras, que a gente aprende na escola, ele não era só um matemático, né? Ele tinha uma escola de mistérios ali que você tinha que ficar 5 anos com um voto de silêncio para começar a fazer parte da, né, então, só ambientando um pouco a conversa aqui, né? Mas assim, por exemplo, não sou eu que vou dizer, né? Eu vou trazer algumas informações, inclusive, né, de novo, eu incentivo que o pessoal pesquise tudo que eu vou falar aqui. Depois eu vou dar minha opinião pessoal, mas primeiro eu vou trazer só umas informações. Então, tem talvez o ufólogo mais importante, é um cara chamado Jacques Vallée, né? Talvez vocês devem conhecer. Sim, claro. Né? Astrofísico, PhD, enfim, o cara foi homenageado no filme do Spielberg, né? O Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Uhum. Ele, já não no começo da carreira, ele escreveu um livro que em inglês chama Passport to Magonia, né? Em português, não sei se é Passaporte para Magônia também, de 68, onde ele chega a essa conclusão de que, na verdade, né, esse fenômeno recente, porque essa questão de UFO e alien, né, e alienígena, como a gente conhece, OVNI, é recente, né, comparado a essa tradição histórica que você tem aí, ou na Idade Média chamavam de súcubos e íncubos, né? Você remonta mais no tempo, você chama de anjos, demônios, né, jin, né, na tradição árabe, que são gênios e tal, que são entidades incorpóreas, né? Ele chega a essa conclusão de que esses aliens, na verdade, eles se comportam exatamente como os demônios que tradicionalmente na história da humanidade sempre se soube, né? E que, vamos dizer, no século passado ganhou esse viés pop que basicamente tentou tirar qualquer elemento espiritual e religioso, que a gente vai chegar lá que na verdade é falso, porque toda a nova era, todo mundo que, não, eu recebo mensagens de Aldebaran, de Sírios, todo mundo é ligado à ritualística, ao ocultismo, tá? Então ele chega, então isso para mim é o primeiro ponto que eu acho importante, né? Se tem um catedrático, um cara que era completamente um pensamento científico, né? Ele chega a essa conclusão, fala, peraí, então esse fenômeno não são seres extraterrestres, mas são intradimensionais, tá? Uhum. Então, se a gente habita em 3 dimensões e o tempo é a 4ª, né? A física quântica agora já fala que existem 10 dimensões, talvez 11, mas Maimonides, que foi um rabino do século XIII, ele já falava em 10 dimensões. Então, olha só, já fala que existem dimensões que o nosso aparato sensorial não consegue captar. Aí você fala, mas isso eu não acredito. Bom, a física quântica fala, e uma prova fácil, um raciocínio fácil é o seguinte, tá passando um monte de onda aqui, né? Onda de TV, onda de rádio, onda de Wi-Fi, que você não vê e não quer dizer que elas não existam, né? E a gente sabe que a nossa faixa do espectro de luz que a gente enxerga é muito pequeno, né? Tem
uma gama enorme ali de infravermelho, ultravioleta, né? Uma série que a gente não enxerga. A mesma coisa da nossa audição, né? Ultrassom. Então, tem animais que o cachorro ouve muito mais do que a gente. Então, assim, a gente só se basear na nossa capacidade sensorial para descrever o que é real e o que não é suficiente, né? Uhum. Então, assim, primeiro, vamos deixar o Jacques Vallée de lado. Agora, vamos falar um pouquinho desse fenômeno, né, dos greys, dos aliens, que é relativamente moderno se a gente pensar em uma escala histórica, né, maior. Então, tem um cara chamado Aleister Crowley, talvez vocês tenham, né, lembra do Aleister Crowley, ele foi homenageado na capa dos Beatles. Pelo Ozzy, né, o Ozzy fez música dele também. O Ozzy, né? Mr. Crowley, né, o Jimmy Page lá do Led Zeppelin comprou, né, o castelo dele. Mas quem que foi esse cara? Esse cara, ele foi um dos maiores bruxos do século passado, né? Um cara que influenciou muito nos anos 60 a cultura pop, inclusive Rolling Stones também, toda essa galera do rock and roll alternativo, né? Eles basicamente estudavam. Mas o que é esse cara? Esse cara era um satanista, não é? Ele começou, né? Foi maçom. Ele participou da Golden Dawn, que era uma escola iniciática lá na Inglaterra, e ele fundou a sua própria escola chamada OTO, Ordem dos Templos Orientes, né? E em 1918, esse cara passou 3 meses fazendo uma série de rituais chamado Trabalho de Alamantra, tá? E, de repente, ele teve uma visitação de um ser chamado Lam. Então, se vocês forem... Ele desenhou, Google, né? Ele desenhou e é um grey. A única coisa que não tem aquele olhão, mas é um grey, né? Uhum. Então, ele, basicamente, vamos dizer, é o primeiro cara que traz esse início dessa cultura mais recente, mais pop, né? Então, tem ele, né? Você tem um outro cara chamado H.G. Wells, tá? Que escreveu vários livros, não só, o pessoal acha que é ficção científica, mas na verdade era mais uma programação preditiva que ele estava fazendo através das obras dele, porque ele também era um ocultista, ele também foi membro da Golden Dawn, e além disso ele era membro da Sociedade Fabiana na Inglaterra, que era, né, vamos dizer, um socialismo inglês, né? Tem outras pessoas, o George Bernard Shaw, e todos eram também ocultistas, todos faziam parte ali da Golden Dawn, né? E ele que escreve o livro Guerra dos Mundos. Então, ele que inicia esse fenômeno da cultura pop de alienígena, de marciano, que depois, né, o Orson Welles, lá em Nova York, né, os nomes são parecidos para a gente não confundir, um é o H.G. Wells, outro é o Orson Welles. O Orson Welles fez uma transmissão de rádio, o radialista, as pessoas, né, acharam realmente que estavam invadindo a Terra, né? Sim. Teve gente que teve ataque cardíaco e tal, mas, né, então, assim, não é de agora que a gente tem, que basicamente, vamos dizer, a mídia tem, né, plantado umas sementinhas para, vamos dizer, acostumar a população com esse pensamento de uma possível, o que os americanos falam do disclosure, né, que vai ter uma revelação, né, que é engraçado que a mesma palavra é usada para apocalipse, né, apocalipse em grego quer dizer revelação, né, revelação, exatamente. Então vamos voltar à questão, né, da ligação da ufologia com a bruxaria, com o satanismo e tal. Então, né, o Aleister Crowley, ele fundou essa OTO, ele teve vários discípulos. Um deles é um cara chamado Kenneth Graham, né, e ele fala claramente, né, enquanto o Jacques Vallée, ele chegou a essa constatação de que esse fenômeno que a gente vê, na verdade, são, né, tudo que a gente historicamente sempre chamou de demônio, pela parte ocultista, não, eles sabem, já ele fala, não, a gente tá invocando essa galera mesmo. E um dos grandes discípulos dele também foi um cara chamado Jack Parsons. Quem foi o Jack Parsons, né? Jack Parsons foi um cientista, um químico, ele que criou, né, a fórmula para os combustíveis dos foguetes da NASA, todo o programa Saturno, todos os foguetes que levaram, enfim, né, que teve a corrida espacial. Quem criou a composição foi o Jack Parsons. Então ele é uma figura muito interessante. Vocês também pesquisem o Jack Parsons, porque ao mesmo tempo que ele fundou lá em Pasadena, na Califórnia, o Jack Parsons
Laboratory, né? Que depois o nome virou para Jet Propulsion Laboratory, mas a sigla é a mesma, são as letras do mesmo nome dele, JPL, né? Sim. Por quê? Porque ele, ao mesmo tempo, ele era discípulo do Aleister Crowley nos Estados Unidos. Ele era, vamos dizer, o braço direito dele ali na Califórnia. Eles faziam rituais de magia sexual, né? E ele fez um ritual muito grande, só que, né, vai ter o filme do Oppenheimer aí em breve. Ele fez já experiências de explosão de bomba num lugar chamado Trinity Site, né? Quem conhece a questão da maçonaria do 33, era no paralelo 33, é onde eles detonaram a primeira bomba nuclear, né? E ele fazia rituais junto com a explosão da bomba, tá? Vocês verem, e ele queria, esse trabalho dele chamava Babylon Working, ele queria basicamente invocar, né, o que na Bíblia fala que é a grande Babilônia, a grande meretriz, basicamente, né, essa entidade. Sim. Ele queria invocar isso. Então, tem muitos estudiosos que dizem que basicamente nessa explosão nuclear ele abriu um portal dimensional, né? E que a partir dessa, que se não me engano, acho que foi em 46 ou 47, começou a haver basicamente ele abriu um portal dimensional para as nossas dimensões, para esses seres começarem. Então Roswell, né, aquela batalha lá em DC, quer dizer, dos OVNIs, tudo isso foi pós, né, todas as aparições nos Estados Unidos que começou a aparecer demais, isso é pós e ele depois acabou morrendo também de uma forma meio suspeita. Ele morreu queimado, agora você, né? Fala, outro cara que era parceiro dele, que era discípulo do Aleister Crowley, é o L. Hubbard, lá, que é o cara que fundou a cientologia, tá? Que também tem todos nos livros dele da Dianética, é tudo com extraterrestre também, enfim. Então, assim, você tem muitas ligações dessa questão do ocultismo, de práticas de ritualística, do que, né, sempre se falará, isso é magia, né? Para invocar entidades. A magia não deixa de ser uma tecnologia também, né? Exato, junto com essa nova. Então, por exemplo, na Alemanha, né, no nazismo, tinha a Thule Society, a Sociedade Thule, tinha a Vril Society, a Sociedade Vril. Você tinha uma médium chamada Maria Orsic, né, que ela falava que ela recebia, né, esses downloads de tecnologia. A gente sabe que, né, o exército alemão ele tinha uma tecnologia mais desenvolvida do que dos aliados, né? Eles tinham foguetes V1 e V2 antes dos aliados, eles tinham jato, enquanto os aliados tinham um avião com hélice, eles já tinham um jato. Então, assim, e essa ocultista, ela literalmente falava que recebia tecnologia. E depois o Werner von Braun, que é o cara que, né, desenvolveu o foguete V1 e V2 nazista, quando teve a Operação Paperclip, né, depois da guerra, quando os Estados Unidos e a Rússia dividiu os cientistas, né? O Werner von Braun foi para os Estados Unidos e ele basicamente acabou desenvolvendo a NASA. E velho, já nos anos 60, numa entrevista perguntaram como que ele tinha essa tecnologia, ele falou, eles nos deram, né? Eles nos deram. Então, assim, são vários fatores que a gente começa a entender, fala assim, peraí. Então, eu acho que o primeiro ponto é assim, para quem não acredita em nada, para quem é cético, o primeiro passo é você passar a acreditar, falar, não, então realmente existe, né, o que a Bíblia chama, por exemplo, do mundo espiritual, né, existem outras dimensões, existe uma metafísica, né, não é só a matéria. Na verdade, tentaram deixar a população ignorante a esse respeito, né, para ficar no hedonismo, aí, né, achando que... E é mais fácil de você ser manipulado dessa forma. Sim. Ou de você descobrir, não, fala, peraí, existe realmente, historicamente, né? Então, é uma forma de você, por exemplo, pegar a Bíblia, né, e você vai ler que ali ela trata o tempo inteiro desses assuntos, né? Sim. Inclusive, né, de que o apóstolo Paulo, por exemplo, ele fala em 2 Tessalonicenses 2 que haverá um momento de um grande engano, tá? O que será isso, esse grande engano? Né? Então, basicamente, que eu vou propor para vocês, né, e para o pessoal que está nos ouvindo, assim, já não é de agora, por exemplo, que o Vaticano, né, você tem um grupo de astrônomos ali no Vaticano, né? Você tem, eles inclusive fizeram um telescópio ali. Fica no Chile, né? Hã?
Fica no Chile ou na Itália mesmo? Não, fica nos Estados Unidos, naquela Estados montanha Unidos. sagrada para os índios, onde que inclusive é retratada no filme no Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Tá. Quadradinha, né? Monte Quadradinha. Que é sagrado para eles. Eles conseguiram ali construir um telescópio. Sabe qual é o nome do telescópio? Diz aí. Lúcifer. Olha, Lúcifer. meu. O pessoal pode dar o Google aí, tá? Então, assim, e ele já, esse Guy Colsalmagno, se eu não me engano, é o nome do astrólogo que era na época do Papa Bento XVI, ele já falava assim, olha, se esses seres, eles vierem, eles tendo quantos tentáculos eles tiverem, eles vão os batizar. Então, você já tem uma narrativa preparada do quê? Quase que de uma nova religião. Né? E a gente lembra, por exemplo, né, o livro O Fim da Infância lá do Arthur C. Clarke, né, que é um cara que era maçom também, né, que ele é o cara que escreveu 2001. Nesse livro, O Fim da Infância, é basicamente, antes de ter Independence Day, no livro ele já falava esse cenário de, olha, gente, né, de repente naves enormes vão aparecer em cima das cidades. No livro elas ficam, acho que 50 anos antes mas só o choque de aparecer alguma coisa, né, já iria mudar a sociedade. E daí, quando esses overlords, né, esses senhores, depois desses 50 anos, assim, que a humanidade meio que já acostumou deles estarem presentes ali, mas parados, assim, mas quando eles resolvem finalmente se manifestar, quando eles aparecem, como é a aparência física deles, eles aparecem igual um demônio, igual, né, a ideia que a gente tem de um demônio, com, sabe, vermelho, com chifre, com asa, né, tipo de um morcego, igualzinho o demônio. Sim. Só que, eles são, na verdade, os nossos progenitores. Não, eles não são malvados, eles são os nossos, né, eles que, naquela ideia da panspermia, eles que nos semearam aqui na Terra. Então, basicamente, uma nova religião fazendo com que eles, na verdade, fossem, basicamente, os deuses, né, que criaram aqui. Então, e daí você fala, engraçado isso, né, o Arthur C. Clarke, ele trazer esse conceito, assim, como um livro, como uma história, né, que virou já seriado e tal, só não fizeram filme, mas... E a Bíblia fala exatamente o contrário, né? Fala, sim, existem esses seres, existe uma guerra espiritual, existe uma guerra nas estrelas, na verdade, né? E que, na verdade, é isso. Né? O apóstolo Paulo, por exemplo, em Efésios, ele fala, a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra principados e potestades, né? Dominadores desse mundo tenebroso que habitam nas regiões celestiais. Né? Então, assim, aí já eu falando, né, o que eu acredito, vai haver, sim, a gente está vendo o Congresso americano falar, né, tendo assembleia para discutir disso, né, a revelação da Marinha, documentos da Marinha, a mídia inteira americana falando isso, né, aqui no Brasil a gente ainda não estamos falando isso, mas vai chegar. Nos Estados Unidos isso é no Jornal das 8, sabe? Você fala, quando é que isso iria sair da coisa de teoria da conspiração, de ficção científica, para de repente ser tratado dessa forma? Então, a minha única questão é que, assim, quem vai ser pego de surpresa porque nunca pensou nisso, o que essa pessoa vai acreditar? Será que ela vai falar assim, então, na verdade, né, que narrativa que ela vai aceitar? Assim, a Bíblia a gente joga no lixo, porque, né, agora o que importa é a gente estar vendo. Tudo essa vai mudar, questão, né? Tudo vai mudar, né? Tudo vai mudar, mas aí que tá, qual que é a intenção por trás disso, né? O apóstolo Paulo já fala, olha, cuidado, porque isso vai ser um grande engano. Se a gente lê em 1 Coríntios, já fala assim, olha, Satanás se transforma num anjo de luz, né? Em Gálatas fala, se vier um anjo do céu que trouxer um outro evangelho, que seja anátema. Quer dizer, então, para quem nunca lidou com isso, para quem nunca ouviu falar disso, né? Se realmente aparecer alguma coisa, não é só porque apareceu que é bom, né? Uhum. Porque se a pessoa não acreditava em nada, de repente, eu tive uma experiência, né? Na fenomenologia, né? Eu tive essa experiência, então passou a ser real para mim, e aí, no choque, eu vou aceitar qualquer informação sem saber que existe aí um rastro enorme histórico de falar, peraí, isso na verdade sempre fez parte do ser, né, da história da humanidade. E quem são esses caras, né? Será que a gente vai tem que adorar eles como deuses? Ou não, né? Será que realmente
existe um Deus verdadeiro, né? E existe essa batalha, né? Essa batalha entre o bem e o mal eterna, que tudo na verdade deriva disso. Então essas questões que eu já trago aí de começo aí para o pessoal, sim. Só para a gente pensar em cima disso, assim.